O que mais cai em metabolismo energético no Enem é algo que você precisa saber. Por quê? Porque esse é um conteúdo que gera um pouco de dificuldade, que muitas vezes ele se torna um garimpo muito difícil, porque ele é um conteúdo um pouquinho robusto, com muitos detalhes, e que você precisa ter um nível de compreensão prévia muito grande para você conseguir perceber as nuances do processo. Só você pensar nas etapas de respiração celular, de fotossíntese, da fermentação, mas não é impossível, principalmente se você sabe para onde olhar. Por quê? Porque muitas vezes a gente perde questões no Enem ou vai mal em alguns conteúdos porque a gente não sabe por onde começar. E olhar para o Enem, né, e entender, tipo assim, o que você quer de mim, né? Então, quando você entende o que o outro quer de você, fica muito mais fácil de você corresponder. Então, se você olha para o Enem e diz assim, o que é que você quer de mim com relação ao metabolismo energético? Você vai conseguir dizer assim, poxa, então agora eu posso corresponder a isso. Por quê? O Enem, apesar dele conseguir cobrar metabolismo energético toda a prova, então quase todo ano, eu falo quase para a gente não dizer sempre, mas quase todo ano tem uma questão de metabolismo energético lá. Seja de respiração, seja de fotossíntese, seja de fermentação. E você vai ver que isso dentro das métricas é muito recorrente, especialmente esses três. Então você consegue direcionar, poxa, eu estou com pouco tempo, eu estou assistindo esse vídeo, professor, já no final do ano, eu já não sei para onde ir, eu já estou sem energia, então eu vou te dizer aqui o que é que o Enem está te dizendo. Ele está dizendo assim, ei, olha para isso aqui, foca nisso aqui, beleza? Então olha só, vem comigo para você entender o que eu estou falando. O que é que mais cai de biologia, em metabolismo energético em biologia no Enem? Esses são os 4 assuntos base para a gente estudar metabolismo energético. Primeiro eu preciso entender sobre acoplamento de reações. O que danado é isso, professor? Acoplamento de reações é entender que um tipo de reação ele está diretamente conectado a outro tipo. Quais são esses tipos, professor? Aquelas reações de quebra para liberação de energia, elas estão diretamente conectadas às reações de construção que consomem essa energia liberada. Beleza? Então, quando eu estou falando de quebra para liberação de energia, eu estou falando de catabolismo. E o catabolismo fornece energia para que eu possa executar reações de anabolismo, ou seja, de construção. E como é que eu pego essa energia que foi liberada e transfiro para essas reações que precisam usar essa energia para construir algo? Quem faz isso é a famosa moeda energética do nosso organismo, que é o ATP. Tá? Então o ATP vai fazer esse processo aí para a gente sem muita dor de cabeça, sem mimimi e sem dizer para onde é que está indo, para onde é que está voltando. Ele sai daquele que está liberando e vai para aquele que está precisando utilizar. É só a gente pensar na reação de catabolismo, a respiração, ela quebra moléculas de glicose para liberar essa energia, e reações de anabolismo seriam aquelas de construção, a própria fotossíntese vai estar consumindo isso. Então, por exemplo, nas 2 etapas da fotossíntese, a primeira ela vai ser uma etapa que usa a luz do sol para gerar energia. Ela usa a luz do sol para produzir ATP. E aí, na segunda, ela vai consumir esse ATP para formar a glicose, né? Ou seja, para construir uma molécula. Então, veja, tem uma de geração e uma de consumo, beleza? Então, esse é o princípio do acoplamento de reações. E aí você pode se perguntar, professor, questões que abordam esse contato de reações de catabolismo com anabolismo, elas aparecem na prova do Enem? Ela aparece sim, com certeza. A gente tem aí uma porcentagem de questões de metabolismo energético que estão relacionadas com esse conteúdo. Quanto, professor? 11% das questões de metabolismo energético no Enem falam sobre acoplamento de reações. Então, 11% de tudo que já caiu até hoje em metabolismo energético em todas as provas do Enem, 11% aí é de acoplamento de reações. E você vai perceber que isso daqui não é para dizer assim, poxa, professor, eu nunca tinha parado para olhar para esse conteúdo, então agora eu vou precisar focar nessa desgrama, porque cai 10%, 11%. Não. Na verdade, isso aqui é para te dar um outro olhar de quem acaba caindo muito mais do que isso, tá? Então, saca só. Respiração celular, glicólise, ciclo de Krebs, mitocôndria, cadeia respiratória, produção de ATP pela fosforilação oxidativa, essa porrada de nomes, de etapas, de tudo. Isso daí é o que o Enem mais ama cobrar. Veja como é discrepante com relação aos outros. Então, ela vai ser recorrente no Enem a nível de 41%. O que é que eu estou te dizendo aqui? O que mais cai de metabolismo energético no Enem? Respiração celular. 41% das questões desse conteúdo que já caíram no Enem são de respiração celular. Então, onde é que você tem que colocar 40% da sua energia para estudar esse conteúdo?
respiração celular. Então é aí que você vai, por exemplo, se dedicar num aprofundamento, num detalhamento mais específico, porque ele cai, olha só, ele cai o dobro do que a próxima que mais cai. Pegou a ideia? Então tem um outro conteúdo que também cai muito, mas ele cai 2 vezes menos do que a respiração celular. Então é muita importância que esse conteúdo tem dentro do contexto de metabolismo energético no Enem, tá? Então o que é que o Enem está te dizendo? Ei, olha para cá, por quê? Porque eu gosto de cobrar isso aqui. Eu cobro muito isso aqui em questões, então se liga, é métrica, é estratégia. Então o que mais cai de metabolismo energético no Enem? Respiração celular, sem tirar nem pôr. Ele vai cobrar essa tal dessa respiração celular de várias formas. E eu tenho um outro videozinho aqui no canal falando sobre os modelos de questão sobre metabolismo energético e um vídeo resolvendo questões de metabolismo energético com você. Então procura esse vídeo e já vai direto nele, porque vai te auxiliar nessa caminhada com esse conteúdo que gera muita dor de cabeça para os alunos, mas você que está comigo aqui no canal não vai ter esse tipo de dor de cabeça. E digo mais, se você quer aprender metabolismo energético comigo, eu quero te entregar 15 dias da plataforma aqui de graça. Pode clicar no link aqui embaixo. Você vai se inscrever e resgatar esses 15 dias de acesso, sem fazer nada mais. Não precisa passar cartão, não precisa passar nada. É só resgatar e usar a plataforma de biologia com as listas, com as aulas e os direcionamentos. Então você pega essa estratégia aqui e pode ir lá. Ó. Olha o que eu estou te entregando. Estou te entregando essa estratégia de graça e 15 dias para tu assistir todas as aulas de graça. Tu consegue terminar metabolismo energético dentro desses 15 dias, beleza? Então resgata esse presente que eu estou te dando e vem comigo aqui, beleza? Terceiro assunto de metabolismo energético que está aí também permeando, né, as questões do Enem é o assunto de fermentação. Ele vai ter uma recorrência aí de 22% nas questões de metabolismo energético. Então, o que é que a gente consegue compreender com isso? 22% das questões que estão relacionadas com o conteúdo de metabolismo energético abordam a temática de fermentação. E é muito interessante porque a própria fermentação e o seu estudo, ela está incluída dentro do processo de respiração celular. Porque o que é a fermentação? A fermentação é a primeira etapa do processo de respiração celular. Como assim, professor? É a glicólise. A glicólise é a primeira etapa da respiração celular. Se tiver oxigênio, ele vai seguir a segunda e a terceira, que é o ciclo de Krebs e depois a cadeia respiratória, tá? Se não tiver o oxigênio, ele para ali na glicólise. E aí ele pega o que sobrou e transforma em alguma coisa, que é justamente o processo de fermentação, tá? Então vai produzir ali o ácido lático, vai produzir etanol e CO2, que seria aí a fermentação alcoólica, né, quando produz álcool, e a fermentação lática, quando produz o ácido lático. Então, entender a primeira etapa da respiração celular, você já conseguiu compreender ali basicamente a fermentação, com algumas ressalvazinhas. Tá? Então, por isso que, por exemplo, na plataforma, a aula de fermentação está diretamente conectada logo após a aula de respiração celular, tá certo? Para que você possa ter essa compreensão conectiva, tá? Isso ajuda muito, certo? Então, 22% das questões tratam de fermentação. E é interessante perceber que a gente acha que fotossíntese cai tanto quanto respiração celular, mas não. Fotossíntese acaba caindo tanto quanto a parte de fermentação. Certo? Então, a gente tem 26% das questões aí de metabolismo energético sendo relacionadas com a parte de fotossíntese. Tá? Então, onde é que eu vou direcionar mais a minha energia, professor? O que é que mais cai de fato? Respiração celular. Depois de respiração celular, o que é que mais cai? Fotossíntese. Depois de fotossíntese, o que mais cai? Fermentação. Beleza? Então, veja que fermentação e fotossíntese estão bem pareados aí em termos de porcentagem. Quase que uma diferença nem tão significativa, tá? É coisa aí de 1 a 2 questões que faz essa porcentagem mudar muito. Então, o maior foco, respiração celular. O segundo, eu diria que está aí equilibrado entre fermentação e fotossíntese. O ponto é que metabolismo energético está todo ano na prova do Enem. Houve uma questão de respiração celular, a maioria delas, ou uma de fotossíntese, uma de fermentação, mas todo ano tem uma questão lá, certo? Então, isso daqui vai estar na tua prova e você precisa saber para onde olhar estrategicamente para dedicar seu estudo e sua energia. E agora você tem isso numericamente. O que mais cai? É isso daí, beleza? Espero que tenha ficado claro toda essa informação para você. Não esquece de resgatar os 15 dias de acesso de graça para você estudar esse conteúdo que eu acabei de te mostrar e sair daqui gabaritando o metabolismo energético. Vai cair todo no Enem e você vai acertar, tranquilo? Eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!